Quando Jesus estava agoniando pregado na cruz, ele proferiu as famosas 7 palavras da cruz. Todas elas foram verdadeiras lições que ecoam sempre nas cabeças de todos os cristãos que têm sensibilidade de ouvir e sentir o peso dessas palavras. Porém, a mais comovente dessas palavras de Jesus é "está consumado". Como diriam os cristãos e os teólogos, pago integralmente. Jesus proferiu essas palavras porque ele estava declarando que a dívida para com o Pai havia sido completamente e para sempre perdoada. Não que Jesus tenha perdoado qualquer dívida que ele próprio tivesse com o Pai. Antes, Jesus eliminou a dívida da humanidade, a dívida do pecado. A obra para a qual Jesus foi enviado era buscar e salvar os perdidos, providenciar a expiação pelos pecados de todos os que crescem nele e reconciliar os pecadores com seu Pai, Deus Santo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Nesta palavra "está consumado", Deus nos confiou a mensagem da reconciliação e que ninguém além de Deus encarnado poderia realizar tal tarefa. Também se cumpriu todas as profecias, símbolos e prefigurações do Messias do Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, existem mais de 300 profecias específicas detalhando a vinda de Cristo, e todos foram cumpridas por Jesus. Quando Jesus falou "está consumado", ele encerrou um capítulo que havia sido escrito muito antes do seu nascimento. Os profetas do Antigo Testamento prefiguram sua vinda e o sacrifício que ele faria. A Bíblia estabeleceu uma estrutura através da qual Deus prometeu um Salvador que carregaria nossos pecados e restauraria o relacionamento entre a humanidade e o Senhor Deus. Desde a semente que esmagaria a cabeça da serpente, passando pelo servo sofredor, até a predição do mensageiro do Senhor, que era João Batista, que prepararia o caminho para o Messias. Porém, todas as profecias da vida, ministério e morte de Jesus foram cumpridas e consumadas na cruz. O profeta Isaías afirmou que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta bela profecia descreve o sofrimento que o Messias suportaria. Jesus na cruz cumpriu perfeitamente essa promessa. Os autores do Novo Testamento frequentemente fazem eco a essas profecias, citando-as como um lembrete do plano soberano de Deus. Ao refletirmos sobre as profecias cumpridas no sacrifício de Jesus, podemos compreender o peso de suas palavras. As afirmações que ele fez e o ato do sacrifício estavam enraizados em séculos de expectativa divina, ilustrando como cada detalhe de sua vinda tinha propósito e o significado de acordo com o plano de Deus. Isso reforça nossa compreensão de que a missão de Jesus não foi aleatória, mas sim parte de uma narrativa profundamente entrelaçada de redenção. Embora a redenção da humanidade seja a tarefa mais importante já incluída, muitas outras coisas foram consumadas na cruz. Os sofrimentos que Jesus suportou enquanto esteve na terra, e especialmente em suas últimas horas, finalmente terminaram. A vontade de Deus para Jesus foi cumprida em sua perfeita obediência ao Pai. Mas o mais importante ainda, o poder do pecado e de Satanás foi derrotado. A humanidade não precisaria mais sofrer as flechas inflamadas do maligno. Ao erguermos o escudo da fé naquele que completou a obra da redenção e da salvação, podemos, pela fé, viver como novas criaturas em Cristo. A obra consumada de Jesus na cruz foi o início de uma nova vida para todos os que antes estavam mortos em seus delitos e pecados.
mas que agora foram vivificados com Cristo. Quando Jesus declarou: "Está consumado", ele encerrou um capítulo que havia sido escrito muito antes do seu nascimento. Os profetas do Antigo Testamento prefiguraram sua vinda e o sacrifício que ele faria. Deus prometeu um Salvador que carregaria nossos pecados e restauraria o relacionamento entre a humanidade e ele, o Senhor do tempo e do espaço, o Alfa e o Ômega, Senhor do começo que nunca terá fim.